E aí, pessoal, após um breve ato aí de quase completa exaustão, vamos tentando voltar de novo. Parte 3. Morrendo. Tá igual eu. Kaladin Shallan. 29. Erro Orgância. Os seres de cinzas e fogo que matavam como um enxame, implacáveis perante os arautos. Registrado em Masli, página 337. Corroborado por Coldwin e Hazava. Parece que você está conquistando o favor de Jasna rapidamente, escreveu a Telepena. Até quando até que posso fazer a troca? Shallan fez uma careta, girando a gema na pena. Eu não sei, escreveu ela em resposta. Jasna vigia cuidadosamente o transmutador, como é de se esperar. Ela o usa o dia inteiro. À noite, ela o tranca no seu cofre e usa a chave ao redor do pescoço. Ela girou a gema, então esperou uma resposta. Estava na sua câmara, um pequeno quarto escavado em pedra dentro dos aposentos de Jasna. Suas acomodações eram austeras. Uma cama pequena, uma mesa de cabeceira e a escrivaninha era a sua única mobília. Suas roupas permaneciam no baú que trouxera. Nenhum tapete adornava o chão e não havia janelas, já que os quartos ficavam no conclave de Kharbrandt, localizado no subterrâneo. Isso complica mesmo as coisas, escreveu a pena. Eilita, a noiva de Nambalat, estava escrevendo, mas todos os 3 irmãos sobreviventes de Shallan estavam na sala em Jaqueved, contribuindo na conversa. Imagino que ela o remova durante o banho, escreveu Shallan. Quando ela confiar mais em mim, talvez comece a me usar como assistente de banho. Isso pode apresentar uma oportunidade. É um bom plano, escreveu a Telepena. Nambalat quer que eu observe que sentimos muito por fazê-la passar por isso. Deve ser difícil estar longe por tanto tempo. Difícil? Shallan pegou a Telepena e hesitou. Sim, era difícil. Difícil não se apaixonar pela liberdade. Difícil não se concentrar demais nos seus estudos. Só fazia 2 meses desde que convencera Jasna a tomá-la como pupila, mas sua timidez já havia diminuído pela metade e sua confiança duplicado. O mais difícil era saber que aquilo logo chegaria ao fim. Estudar em Kharbrandt era, sem dúvida, a coisa mais maravilhosa que já lhe acontecera. Eu dou conta, ela escreveu. São vocês que estão em dificuldades, cuidando dos interesses da família em casa. Como estão levando? Eles demoraram a responder. Mal, finalmente escreveu Elita. Os débitos do pai estão vencendo, e o Iquim mal consegue manter os cobradores distraídos. O grão-príncipe está doente, e todos querem saber qual a posição da nossa casa em relação à sucessão. A última das pedreiras está se esgotando. Se ficarem sabendo que não temos mais recursos, as coisas ficarão ruins. Shallan fez uma careta. Quanto tempo eu tenho? Alguns meses, no máximo, Nambalat enviou através da sua noiva. Depende de quanto tempo o grão-príncipe durar e se alguém vai perceber por que acha Jushu está vendendo as nossas posses. Jushu era o mais jovem dos irmãos, mais velhos apenas do que Shallan. Seu antigo hábito de jogatina estava na verdade sendo útil. Durante anos, ele roubara coisas do pai e as vendera para cobrir seus débitos. Ele fingia que ele estava fazendo isso, mas levava o dinheiro para ajudar em casa. Era um bom homem, apesar do seu hábito. E, no final das contas, ele não podia realmente ser culpado por muito do que havia feito. Nenhum deles podia. O Kim acha que consegue manter todo mundo à distância por algum tempo ainda. Mas estamos ficando desesperados. Quanto mais cedo você voltar com o transmutador, melhor. Shallan hesitou, então escreveu. Temos certeza de que essa é a melhor ideia? Talvez devêssemos simplesmente pedir ajuda a Jasna. Como você acha que ela responderia? Eles escreveram de volta. Ela ajudaria uma casa verena desconhecida e pouco popular? Ela guardaria nossos segredos? Provavelmente não.
Embora a Shallan estivesse cada vez mais certa de que a reputação de Jasna era exagerada, a mulher realmente tinha um lado impiedoso. Ela não deixaria seus importantes estudos para ajudar a família de Shallan. Foi pegar a pena para responder, mas ela começou a escrever novamente. Shallan, aqui é Nambalat. Mandei os outros embora. Só Elita e eu estamos escrevendo agora. Tem algo que você precisa saber. Luesh está morto. Shallan ficou surpresa. Luesh, o administrador de seu pai, era quem sabia como usar o transmutador. Ele era uma das poucas pessoas em que ela e os irmãos haviam decidido que podiam confiar. O que aconteceu? Ela escreveu depois de trocar a folha por uma nova. Ele morreu enquanto dormia e não há motivo para suspeitar que tenha sido assassinado. Mas, Shallan, algumas semanas depois da sua passagem, alguns homens vieram aqui alegando serem amigos de nosso pai. Em uma conversa particular comigo, eles deram a entender que sabiam do transmutador do pai e sugeriram com veemência que eu o devolvesse a eles. Shallan franziu o senho. Ela ainda levava o transmutador quebrado de seu pai na bolsa segura da manga. Devolvê-lo? Ela escreveu. Nunca descobrimos onde o pai conseguiu, enviou Nambalat. Shallan, ele estava envolvido em alguma coisa. Aqueles mapas, as coisas que Luesh disse, e agora é isso. Continuamos a fingir que o pai está vivo e às vezes ele recebe cartas de outros olhos claros que falam de planos vagos. Acho que ele ia fazer algo para se tornar grão-príncipe e tinha o apoio de algumas forças muito perigosas. Esses homens que vieram aqui, eles eram perigosos, Shallan. O tipo de homem que não deve ser irritado. E eles querem seu transmutador de volta. Sejam quem forem, suspeito que eles o deram ao pai para que ele pudesse criar riqueza e candidatar-se à sucessão. Mas agora sabem que ele está morto. Acredito que se não devolvermos um transmutador em funcionamento para eles, estaremos em sério perigo. Você precisa trazer o Fabrial de Jasna para nós. Vamos usá-lo rapidamente para criar novas minas de pedras valiosas e então podemos entregá-los a esses homens. Shallan, você tem que conseguir. Eu estava hesitante em relação a esse plano quando você o sugeriu, mas as outras opções estão desaparecendo rapidamente. Shallan sentiu um arrepio. Ela releu os parágrafos algumas vezes, depois escreveu. Se Luesh está morto, então não sabemos como usar o transmutador. Isso é problemático. Eu sei, respondeu Nambalat. Veja se consegue aprender. É uma situação perigosa, Shallan. Eu sei disso. Sinto muito. Ela respirou fundo. Isso precisa ser feito, escreveu. Olhe, enviou Nambalat. Quero mostrar uma coisa. Você já viu esse símbolo? O esboço que surgiu era tosco. Elita não era uma boa artista. Felizmente, era uma imagem simples. 3 formas de diamante em um padrão curioso. Nunca vi, escreveu Shallan. Por quê? Luesh usava um pingente com este símbolo, respondeu Nambalat. Nós o encontramos junto ao corpo. E um dos homens que vieram em busca do transmutador tinha o mesmo padrão tatuado na mão, abaixo do polegar. Curioso, escreveu Shallan. Então Luesh... Sim, enviou Nambalat. Apesar do que ele disse, acho que foi ele quem trouxe o transmutador para o pai. Luesh estava envolvido nisso, talvez como um contato entre o pai e as pessoas que o apoiavam. Tentei sugerir que eles me apoiassem também, mas os homens apenas riram. Eles não ficaram muito tempo nem deram uma data específica para o retorno do transmutador. Duvido que fiquem satisfeitos se receberem um quebrado. Shallan franziu os lábios. Balat, já pensou que podemos estar nos arriscando em uma guerra? Se alguém descobrir que roubamos um transmutador aletiano... Não haveria guerra, Nambalat escreveu de volta. O rei Ravanar simplesmente nos entregaria para os aletianos. Seríamos executados por roubo. Um consolo maravilhoso, Balat, ela escreveu. Muitíssimo obrigada. De nada. Teremos que esperar que Jasna não perceba que você pegou o transmutador. Parece provável que ela pensa que o dela se quebrou por algum motivo. Shallan suspirou.
Talvez, escreveu. Cuide-se, Nambalat enviou. Você também. E foi isso. Ela deixou de lado a telepena, então releu a conversa inteira, memorizando-a. Depois amassou as folhas e caminhou para a sala de estar dos aposentos de Jasna. Ela não estava lá. Jasna raramente interrompia seus estudos. Então Shallan queimou a conversa inteira. Ficou ali por um longo momento, contemplando o fogo. Estava preocupada. Nambalat era competente, mas todos eles traziam cicatrizes das vidas que haviam levado. Eilita era a única escriba em quem podiam confiar, e ela... Bem, ela era incrivelmente simpática, mas não muito inteligente. Suspirando, Shallan deixou a sala para voltar aos seus estudos. Não só eles ajudariam a distraí-la dos problemas, como Jasna ficaria irritada se ela demorasse demais. 5 horas depois, Shallan se perguntou por que estivera tão ansiosa. Ela realmente apreciava suas chances de erudição, mas recentemente Jasna a botara para estudar a história da monarquia letiana. Não era o assunto mais interessante do mundo. Seu tédio era reforçado pelo fato de ser forçada a ler uma série de livros que expressavam opiniões que ela considerava ridículas. Estava sentada na saleta de Jasna no véu. As enormes paredes iluminadas, saletas e misteriosos pesquisadores não a impressionavam mais. O lugar tornara-se confortável e familiar. Naquele momento, estava sozinha. Charles esfregou os olhos com a mão livre, então fechou o livro. Eu realmente estou começando a odiar a monarquia letiana, murmurou. É mesmo? Disse uma voz calma atrás dela. Jasna passou por ela, usando um vestido roxo, seguida por um carregador parchemano com uma pilha de livros. Tentarei não levar para o lado pessoal. Shallan se retraiu, depois ficou vermelha. Não quis dizer individualmente, luminosa Jasna, e sim categoricamente. Jasna sentou-se graciosamente e levantou uma sobrancelha para Shallan. Depois gesticulou para que o parchemano pousasse seu fardo. Shallan ainda considerava Jasna um enigma. Às vezes ela parecia uma severa erudita incomodada com as interrupções da pupila. Em outras ocasiões, parecia haver um toque de humor seco por trás da fachada séria. De qualquer modo, Shallan estava descobrindo que se sentia bastante confortável perto daquela mulher. Jasna encorajava a dizer o que pensava, algo que Shallan aceitara de bom grado. Imagino, pela sua confissão, que esse tópico esteja se tornando cansativo, continuou Jasna, revirando os volumes que o parchemano trouxera. Você expressou interesse em ser uma erudita. Bem, precisa aprender que isso é erudição. Ler argumentos e mais argumentos de pessoas que se recusam a ver qualquer outro ponto de vista? Elas são confiantes. Não sou uma especialista em confiança luminosa, replicou Shallan segurando um livro e inspecionando-o criticamente. Mas gosto de pensar que reconheceria alguém confiante de primeira. Não acho que essa seja a palavra certa para livros como este aqui, de emederia. Eles me parecem mais arrogantes do que confiantes. Ela suspirou, pondo o livro de lado. Para ser honesta, arrogante não parece ser a palavra correta. Não é específico bastante. E qual seria a palavra certa, então? Eu não sei. Arrogante, talvez? Jasna levantou uma sobrancelha, cética. Significa ter o dobro de certeza de alguém que é meramente arrogante, explicou Shallan, tendo apenas 1/10 dos fatos necessários. Suas palavras brotaram um levíssimo sorriso no rosto de Jasna. Você está protestando contra algo conhecido como o movimento da certeza, Shallan. Esta arrogância é um recurso literário. As eruditas estão intencionalmente exagerando seus argumentos. O movimento da certeza? Indagou Shallan, segurando um dos livros. Acho que eu poderia seguir esse movimento. Ah, é? Sim. Muito mais fácil de apunhalá-lo nas costas dessa posição. Isso só causou outra sobrancelha arqueada. Então, com mais seriedade, Shallan continuou. Suponho que compreendo o recurso, luminosa.
Mas esses livros que a senhora me deu sobre a morte do rei Gavilar ficam cada vez mais irracionais ao defenderem seus argumentos. O que começa como um conceito retórico parece decair em insultos e discussões infrutíferas. Elas estão tentando provocar discussões. Você preferiria que os estudiosos se escondessem da verdade, como tantos? Que os homens escolhessem a ignorância? Ao ler esses livros, a erudição e a ignorância me parecem muito semelhantes, disse Shallan. A ignorância pode residir em um homem se escondendo da inteligência, mas a erudição pode parecer ignorância se escondendo por trás da inteligência. E a inteligência sem ignorância? Encontrar a verdade sem descartar a possibilidade de estar errado. Um tesouro mitológico, Luminosa, como os fractais do alvorecer ou as espadas de honra. Certamente digna de busca, mas apenas com grande cautela. Cautela? Disse Jasna, franzindo o senho. Ela a tornaria famosa, mas realmente encontrá-la nos destruiria a todos. Prova de que a pessoa pode ser inteligente e aceitar a inteligência daqueles que discordam dela? Ora, isso abalaria todo mundo, erudito. Jasna bufou. Você vai longe demais, criança. Se usasse metade da energia que dedica a ser espirituosa e a canalizasse no seu trabalho, ouso dizer que seria uma das grandes eruditas da nossa era. Sinto muito, Luminosa, disse Shallan. Bem, estou confusa. Considerando as falhas da minha educação, achei que a senhora me faria estudar temas de períodos mais antigos do que há alguns anos atrás. Jasna abriu um de seus livros. Descobri que jovens como você têm uma relativa falta de apreciação pelo passado distante. Portanto, selecionei uma área de estudo mais recente e sensacionalista para facilitar sua entrada na verdadeira erudição. O assassinato de um rei não é de seu interesse? Sim, Luminosa, respondeu Shallan. Nós, crianças, adoramos coisas brilhantes e barulhentas. Às vezes você tem realmente uma língua terrível. Às vezes? Quer dizer que às vezes não tenho? Terei que... Shallan se interrompeu, então mordeu o lábio, percebendo que fora longe demais. Perdão. Nunca peça desculpas por ser inteligente, Shallan. Isso estabelece um mau precedente. Contudo, é preciso aplicar sua astúcia com cuidado. Você frequentemente diz a primeira coisa razoavelmente esperta que lhe passa pela cabeça. Eu sei, disse Shallan. É um capricho antigo, Luminosa. Um capricho que minhas amas e tutoras tentaram desencorajar com frequência. Provavelmente através de punições severas. Sim, me colocando sentado em um canto com um livro sobre a cabeça era um método favorito. O que, por sua vez, só treinou você a dar suas alfinetadas mais rapidamente, pois sabia que teria que colocá-las para fora antes que pudesse reconsiderá-las e suprimi-las. Disse Jasna com um suspiro. Shallan inclinou a cabeça. As punições foram ineficazes, disse Jasna. Usadas em alguém como você foram, na verdade, encorajamento. Um jogo. Quanto você teria que falar para merecer uma punição? Conseguiria dizer algo tão esperto que suas tutoras não pegariam a piada? Ficar sentado no canto só dava mais tempo para compor respostas. Não é apropriado que uma jovem fale como eu costumo falar. A única coisa imprópria é não canalizar sua inteligência de modo útil. Pense bem. Você treinou a si mesma para fazer algo muito similar ao que incomoda nos eruditos. Engenhosidade, sem pensamento por trás, inteligência. Poderíamos dizer, sim, o fundamento da devida consideração. Jasna virou uma página. Poderia-se até dizer arrogante? Shallan enrubesceu. Gosto que minhas pupilas sejam sagazes, continuou Jasna. Isso me dá mais material com que trabalhar. Gostaria de levar você para a corte comigo. Suspeito que Riso, pelo menos, a consideraria divertida. Mesmo que fosse apenas porque sua aparente timidez natural e sua língua ferina formam uma combinação intrigante. Sim, Luminosa. Por favor, lembre-se de que a mente de uma mulher é sua arma mais preciosa. Ela não deve ser utilizada de modo desajeitado ou prematuro. Como a sua pracitada faca nas costas, um alfinete inteligente é mais eficaz quando não é antecipada.
Sinto muito, Luminosa. Não foi uma advertência, disse Jasna virando uma página. Simplesmente uma observação. Faço-as de vez em quando. Esses livros estão mofados. O céu está azul hoje. Minha pupila é uma pirralha espertina. Shallan sorriu. Agora diga-me o que descobriu. Ela fez uma careta. Não muito luminosa. Ou devo dizer que descobri demais. Cada escritora tem as próprias teorias sobre por que os Parshendianos mataram seu pai. Algumas alegam que ele deve tê-los insultado no banquete daquela noite. Outras dizem que o tratado inteiro foi uma artimanha com o propósito de permitir que os Parshendianos se aproximassem dele. Mas isso não faz muito sentido, porque eles tiveram oportunidades muito melhores anteriormente. E o assassino de branco? Indagou Jasna. Uma verdadeira anomalia, disse Shallan. Os subtextos estão cheios de comentários sobre ele. Por que os Parshendianos contratariam um assassino estrangeiro? Eles temiam não conseguir realizar o trabalho por conta própria? Ou talvez não o tenham contratado e armaram para eles. Muitos acham que isso é improvável, considerando que os Parshendianos assumiram a autoria do assassinato. E o que você acha? Não me sinto pronta para tirar conclusões, Luminosa. Glória Pires? De que adianta a pesquisa se não serve para tirar conclusões? Minhas tutoras me disseram que a suposição está reservada a pessoas muito experientes, explicou Shallan. Jasna bufou. Suas tutoras eram idiotas. A imaturidade juvenil é um dos grandes catalisadores de mudanças da Cosmere, Shallan. Você se deu conta de que o Criador de Sóis só tinha 17 anos quando iniciou suas conquistas? Gavará não havia alcançado seu 20º pranto quando propôs a teoria dos 3 reinos. Mas para cada Criador de Sóis ou Gavará não há uma centena de Gregors? Gregor fora um rei jovem, notório por ter iniciado uma guerra inútil com reinos que haviam sido aliados de seu pai. Só houve um Gregor, disse Jasna com uma careta. Felizmente. Seu argumento é válido. Daí o propósito da educação. Ser jovem é agir. Ser uma erudita é agir baseada em informações. Ou ficar sentado em uma saleta lendo sobre um assassinato que ocorreu há 6 anos. Eu não faria você estudar isso se não houvesse um motivo, disse Jasna, abrindo outro dos seus próprios livros. Muitas eruditas pensam na pesquisa como algo puramente intelectual. Se não fazemos nada com o conhecimento que adquirimos, então desperdiçamos nosso estudo. Livros podem armazenar informações melhor do que nós. O que os livros não podem fazer é interpretar. Então, se não for para tirar conclusões, podemos deixar todas as informações nos textos. Shallan se recostou, pensativa. Ao ter a questão apresentada dessa maneira, de algum modo ela quis voltar a mergulhar nos estudos. O que será que Jasna queria que ela fizesse com as informações? Mais uma vez sentiu uma punhalada de culpa. Jasna estava se esforçando muito para instruí-la, e como recompensa ela ia roubar a posse mais valiosa da mulher e deixar um substituto quebrado. Isso fez Shallan sentir náuseas. Esperava que estudar com Jasna envolvesse memorização e trabalho inúteis, acompanhados de censura por não ser inteligente bastante. Foi assim que suas tutoras haviam abordado sua instrução. Jasna era diferente. Ela dava a Shallan um tópico e a liberdade de segui-lo como preferisse. Jasna oferecia encorajamento e especulação, mas quase todas as suas conversas se voltavam para os tópicos como a verdadeira natureza da erudição, o propósito do estudo, a beleza do conhecimento e sua aplicação. Jasna Collin realmente adorava aprender e queria que outros também adorassem. Sob o olhar severo, os olhos intensos e os lábios que raramente sorriam, Jasna Collin verdadeiramente acreditava no que estava fazendo, fosse lá o que fosse. Shallan ergueu um dos seus livros, mas discretamente fitou as lombadas da mais recente pilha de livros de Jasna. A maioria era de histórias sobre as épocas dos arautos, mitologias, comentários, livros de eruditas conhecidas por suas especulações extravagantes.
O atual volume de Jasna chamava-se Sombras Recordadas. Shallan memorizou o título. Tentaria encontrar uma cópia e folheá-la. O que Jasna estava buscando? Que segredos esperava arrancar daqueles volumes, a maioria formada por cópias seculares de outras cópias? Embora Shallan houvesse descoberto algum segredo sobre o transmutador, a natureza da busca de Jasna, o motivo por que a princesa viera para Kharbrandt, permanecia fugidia. Isso era enlouquecedor, mas também fascinante. Jasna gostava de falar sobre as grandes mulheres do passado, aquelas que não só registraram a história, mas também a formataram. Não importava o que ela estudasse, sentia que era importante, capaz de mudar o mundo. Você não deve se envolver, Shallan disse a si mesmo, se acomodando com livres anotações. Sua meta não é mudar o mundo, sua meta é proteger seus irmãos e sua casa. Ainda assim, precisava manter uma boa aparência de pupila estudiosa. Isso deu a ela um motivo para mergulhar nos livros por 2 horas, até que passos no corredor a interromperam. Provavelmente os servos trazendo a refeição do meio-dia. Jasna e Shallan frequentemente comiam na sacada. O estômago de Shallan resmungou quando ela sentiu o cheiro da comida e alegremente deixou o livro de lado. Ela geralmente desenhava durante o almoço, uma atividade que Jasna, apesar de não gostar das artes visuais, encorajava. Ela dizia que os homens da nobreza geralmente achavam que uma mulher que sabia desenhar e pintar era atraente, e assim Shallan devia praticar sua arte, mesmo que apenas com o propósito de atrair pretendentes. Shallan não sabia se devia ou não considerar isso ofensivo. E o que isso significava para as intenções matrimoniais da própria Jasna, que ela nunca conhecesse, que ela nunca houvesse ligado para artes femininas mais atraentes, como música ou desenho. Vossa Majestade, disse Jasna, erguendo-se graciosamente. Shallan teve um sobressalto e olhou rapidamente sobre o ombro. O idoso rei de Kharbrandt estava junto da porta, vestindo magníficos trajes nas cores branca e laranja, com estampas detalhadas. Shallan levantou-se apressadamente. Luminosa Jasna, disse o rei. Interrompo? Vossa companhia nunca é interrupção, Majestade, disse Jasna. Ela devia estar tão surpresa quanto Shallan, mas não exibiu um momento de desconforto ou ansiedade. Logo será a hora do nosso almoço, de qualquer modo. Eu sei, Luminosa, disse Taravangian. Espero que não se importe se eu me juntar a vocês. Um grupo de servos começou a trazer comida e uma mesa. De modo algum, respondeu Jasna. Os servos arrumaram as coisas com presteza, colocando 2 toalhas de mesa diferentes na mesa redonda para separar os gêneros durante a refeição. Eles fixaram as meias luas de pano, vermelha para o rei, a azul para as mulheres, com pesos no centro. Pratos cobertos cheios de comida vieram em seguida, um guisado frio e transparente, com verduras doces para as mulheres, uma sopa fortemente temperada para o rei. Kharbrantianos preferiam sopas no almoço. Shallan surpreendeu-se ao ver um prato posto para ela. Seu pai nunca comera na mesma mesa que os filhos, mesmo ela, sua favorita, fora relegada à própria mesa. Quando Jasna se sentou, Shallan fez o mesmo. Seu estômago roncou novamente, e o rei sinalizou para que começassem. Seus movimentos pareciam desajeitados em comparação com a elegância de Jasna. Shallan logo estava comendo feliz, com graça, como uma mulher devia fazer, a mão segura no colo, usando a mão livre e um espeto para empalar pedaços de verdura ou fruta. O rei sorveu a sopa, mas não o fazia de modo tão barulhento quanto a maioria dos homens. Por que se dignar a visitá-las? Um convite formal de jantar não teria sido mais apropriado? Naturalmente, ela ficara sabendo que Taravangian não era conhecido pelo domínio do protocolo. Ele era um rei popular, armado pelos olhos escuros como um construtor de hospitais. Contudo, os olhos claros o consideravam menos brilhante, embora não fosse um idiota. Infelizmente, na política dos olhos claros, ter um talento mediano era uma desvantagem.
Enquanto eles comiam, o silêncio se prolongou, tornando-se embaraçoso. Várias vezes pareceu que o rei queria dizer algo, mas então voltava para sua sopa. Ele parecia intimidado por Jasna. E como está a sua neta, Vossa Majestade? Perguntou Jasna por fim. Ela está se recuperando bem? Bastante bem, obrigado, respondeu Taravangian, parecendo aliviado por começar a conversar. Embora agora ela evite os corredores mais estreitos do conclave. Quero agradecer pelo seu auxílio. É sempre uma honra poder ajudar Vossa Majestade. Se puder perdoar minhas palavras, os fervorosos não apreciam muito sua ajuda, disse Taravangian. Entanto que este é um tópico delicado. Talvez não devesse mencioná-lo, mas... Não, por favor, fique à vontade, disse Jasna, comendo um pequeno labo verde da ponta de seu espeto. Não tenho vergonha das minhas escolhas. Então você perdoaria a curiosidade de um velho? Eu sempre perdoo a curiosidade, Vossa Majestade, disse Jasna. Ela me parece a mais genuína das emoções. Então onde você o encontrou? Indagou Taravangian, indicando o transmutador que Jasna estava coberto por uma luva preta. Como o protegeu dos devotários? Essas perguntas poderiam ser consideradas perigosas, Vossa Majestade. Eu já ganhei alguns novos inimigos ao lhe dar boas-vindas. O senhor será perdoado, disse Jasna, dependendo do devotário que escolheu. Perdoado? Eu? O homem idoso pareceu achar graça e por um momento Shallan pensou ter visto um profundo arrependimento em sua expressão. Improvável, mas isso é outro assunto. Por favor, insisto nas minhas perguntas. E eu insisto em ser evasiva, Vossa Majestade. Sinto muito. Eu perdoo sua curiosidade, mas não posso recompensá-la. Esses segredos são meus. Naturalmente, naturalmente. O rei reclinou-se, parecendo constrangido. Agora você provavelmente acredita que trouxe esta refeição simplesmente para emboscá-la sobre seu fabrial. O senhor tinha outro propósito, então? Bem, sabe, ouvi falar maravilhas sobre o talento artístico da sua pupila. Pensei que talvez... Ele sorriu para Shallan. Naturalmente, Vossa Majestade, disse Shallan. Ficarei feliz em desenhar um seu retrato. O sorriso dele tornou-se ainda mais largo quando ela se ergueu, deixando sua refeição incompleta e pegando seu material. Ela olhou para a Jasna, mas o rosto da mulher mais velha estava ilegível. O senhor prefere um retrato simples contra um fundo branco? Perguntou Shallan. Ou prefere uma perspectiva mais ampla, incluindo os arredores? Talvez você devesse esperar até o fim da refeição, Shallan. Shallan enrubesceu, sentindo-se uma tola pelo seu entusiasmo. Mas é claro. Não, não, disse o rei. Já terminei. Um esboço mais amplo seria perfeito, criança. Como gostaria que eu me sentasse? Ele deslizou a cadeira para trás, fazendo pose e sorrindo como um avô. Ela piscou, fixando a imagem na sua mente. Assim está perfeito, Vossa Majestade. O senhor pode voltar ao seu prato. Não precisa que eu fique parado? Já posei para retratos antes. Está tudo bem, garantiu Shallan, sentando-se. Muito bem, disse ele, puxando a cadeira de volta à posição original. Peço desculpas por fazer você usar logo a mim como tema para a sua arte. Este meu rosto não é mais impressionante que já desenhou, tenho certeza? Bobagem, disse Shallan. Um rosto como o seu é exatamente o que um artista precisa. É mesmo? Sim, Ela se interrompeu a tempo. Estivera prestes a dizer sim. A pele parece bastante com um pergaminho, então forma uma tela ideal. Esse seu belo nariz e a testa franzida e sábia vai ficar muito bem em carvão negro. Ah, muito bem então. Prossiga. Embora eu ainda não entenda como poderá trabalhar sem que eu me mantenha em uma pose. A luminosa Shallan tem alguns talentos únicos, comentou Jasna. Shallan começou seu esboço. Imagino que sim, disse o rei. Eu vi o desenho que ela fez para Varas.
Varas? Perguntou Jasna. O chefe assistente de coleções do Palaneu, disse o rei. Um primo distante meu. Ele disse que o pessoal está encantado com sua jovem pupila. Como a encontrou? Inesperadamente, disse Jasna, e precisando de educação. O rei inclinou a cabeça. Quanto à habilidade artística, não posso me responsabilizar, acrescentou Jasna. Era uma condição pré-existente. Ah, uma bênção do Todo-Poderoso. Pode chamar-se assim. Mas você não chamaria, não é mesmo? Taravanjan deu uma risada constrangida. Shallan desenhou rapidamente, definindo a forma da cabeça. Ele se mexeu na cadeira, incomodado. É difícil para você, Jasna? Quero dizer, é doloroso? O ateísmo não é uma doença, Vossa Majestade, respondeu Jasna secamente. Não é como uma frieira no pé. Claro que não, claro que não. Mas, não é difícil não terem nada em que acreditar? Shallan se inclinou para a frente, ainda desenhando, mas mantendo sua atenção na conversa. Imaginara que ser pupila de uma herege seria um pouco mais empolgante. Ela e Kabzal, o arguto fervoroso que conhecera no seu primeiro dia em Kharbrandt, haviam conversado várias vezes sobre a fé de Jasna. Contudo, junto da própria Jasna, o tópico quase nunca vinha à tona. Quando isso acontecia, Jasna geralmente mudava de assunto. Hoje, contudo, ela não fez isso. Talvez houvesse sentido sinceridade na pergunta do rei. Eu não diria que não há nada em que eu acredite, Vossa Majestade. Na verdade, acredito em muita coisa. No meu irmão e no meu tio, nas minhas próprias capacidades, nas coisas que meus pais me ensinaram. Mas o que é certo e errado, você... Bem, você descartou isso. Só porque não aceito os ensinamentos dos devotários não significa que descartei a crença em certo e errado. Mas o Todo-Poderoso determina o que é certo. É necessário que alguém, alguma coisa invisível, declare o que é certo para que seja certo? Acredito que a minha própria moralidade, que responde apenas ao meu coração, é mais segura e verdadeira do que a moralidade daqueles que fazem o bem apenas porque têm medo do castigo. Tô gostando dessa mulher, hein? Mas essa é a alma da lei, objetou o rei, parecendo confuso. Se não houvesse punição, só haveria caos. Se não houvesse lei, alguns homens fariam o que quisessem, sim, concedeu Jasna. Mas não é notável que, tendo a chance de ganho pessoal às custas dos outros, tantas pessoas escolham o que é certo? Porque eles temem o Todo-Poderoso? Não, disse Jasna. Acho que algo instintivo em nós compreende que buscar o bem para a sociedade é geralmente o melhor para o indivíduo também. A humanidade é nobre quando damos a ela a chance de ser nobre. Essa nobreza é algo que existe independentemente do decreto de qualquer Deus. Eu não vejo como qualquer coisa pode existir fora dos decretos de Deus. O rei balançou a cabeça, perplexo. Luminosa Jasna, não quero discutir. Mas não é a própria definição do Todo-Poderoso que todas as coisas existem por causa dele? Se eu somar 1 e 1, o resultado é 2, não é mesmo? Bem, sim. Nenhum Deus precisa declarar que seja assim para que seja verdade, disse Jasna. Então não podemos dizer que a matemática existe para além do Todo-Poderoso, independentemente dele? Talvez. Bem, continuou Jasna, eu posso simplesmente alegar que a moralidade e a vontade humana também são independentes dele. Se você afirmar isso, disse o rei dando uma risada, então terá removido todo o propósito da existência do Todo-Poderoso. De fato. A sacada ficou em silêncio. As lâmpadas de esferas de Jasna lançavam uma luz branca, fria e homogênea sobre eles. Durante um momento desconfortável, o único som foi o ruído do lápis de carvão de Shallan na sua prancheta de desenho. Ela trabalhava com movimentos rápidos, perturbada pelas palavras de Jasna, que a fizeram se sentir vazia por dentro. Isso era em parte porque o rei, por mais afável que fosse, não era bom na argumentação.
Era um homem adorável, mas não se equiparava a Jasna em uma conversação. Bem, disse Taravangian, devo confessar que você apresenta seus pontos de modo bastante eficaz, mas não os aceito. Minha intenção não é converter Vossa Majestade, disse Jasna. Estou satisfeito em manter minhas crenças para mim mesma, algo que a maioria das minhas colegas nos devotários tem dificuldade de fazer. Shallan, já terminou? Quase, Luminosa. Mas mal se passaram alguns minutos, disse o rei. Ela possui um talento notável, Vossa Majestade, replicou Jasna, como acredito já ter mencionado. Shallan se recostou, inspecionando sua obra. Estivera tão concentrada na conversa que deixara suas mãos cuidarem do desenho, confiando nos seus instintos. O esboço representava o rei sentado em sua cadeira com uma expressão sábia, as paredes da sacada atrás dele. O portal que dava na sacada estava à sua direita. Sim, estava bem parecido. Não que fosse seu melhor trabalho, mas... Shallan gelou, perdendo o fôlego, o coração saltando. Ela desenhara alguma coisa no portal atrás do rei. Duas criaturas altas e delgadas, com mantos abertos na frente e que pendiam dos lados de modo demasiado rígido, como se fossem feitos de vidro. Sobre os colarinhos altos e duros, onde a cabeça das criaturas devia estar, cada uma tinha um grande símbolo flutuante de desenho retorcido em ângulos e geometrias impossíveis. Shallan ficou sentada, atordoada. Por que havia desenhado essas coisas? O que a levara a... Ela levantou a cabeça subitamente. O corredor estava vazio. As criaturas não faziam parte da lembrança que havia capturado. Suas mãos simplesmente as desenharam por conta própria. Shallan, disse Jasna. Por reflexo, Shallan deixou cair o lápis de carvão e pegou a folha com a mão livre, amassando-a. Sinto muito, Luminosa. Prestei atenção demais na conversa e acabei sendo descuidada. Bem, certamente podemos pelo menos ver o desenho, criança, disse o rei, se levantando. Shallan apertou ainda mais o papel. Por favor, não. Às vezes ela tem o temperamento de uma artista, Vossa Majestade. Jasna suspirou. Não vai mostrá-lo de jeito nenhum. Farei outro, Vossa Majestade, disse Shallan. Sinto muitíssimo. Ele esfregou sua barba rala. Sim, bem. Seria um presente para minha neta. Até o fim do dia, prometeu Shallan. Seria maravilhoso. Tem certeza de que não precise que eu pose? Não será necessário, Vossa Majestade, respondeu Shallan. Seu coração ainda estava acelerado e ela não conseguia se livrar da imagem daquelas duas criaturas distorcidas. Então capturou outra lembrança do rei. Poderia usá-la para criar uma imagem mais adequada. Bem, disse o rei, acho que devo ir. Gostaria de visitar um dos hospitais e os doentes. Você pode enviar o desenho para meus aposentos, mas não precisa se apressar. De verdade, está tudo bem. Shallan fez uma mesura, o papel amassado ainda pressionado contra o peito. O rei retirou-se com seus criados e vários parchemanos entraram para remover a mesa. Nunca vi você cometer um erro em um desenho, disse Jasna, sentando-se novamente. Pelo menos não um tão horrível que a levasse a destruir o papel. Shallan enrubesceu. Suponho que até a mestra em uma arte possa errar. Vá em frente e use a próxima hora para fazer um retrato adequado da Sua Majestade. Shallan olhou para o esboço arruinado. As criaturas eram apenas uma fantasia, o resultado de ter deixado sua mente correr solta. Só isso. Só a imaginação. Talvez houvesse algo no seu subconsciente que precisasse ser expressado. Mas o que as figuras significavam, então? Notei que em determinado momento, quando estava falando com o rei, você hesitou, observou Jasna. O que foi que não disse? Algo impróprio. Mas inteligente? A inteligência nunca parece tão impressionante quando considerada fora do momento certo, Luminosa. Foi só um pensamento tolo. E você o substituiu por um elogio vazio.
Acho que não entendeu o que eu estava tentando explicar, criança. Não quero que você permaneça em silêncio. É bom ser inteligente. Mas se eu houvesse falado, teria insultado o rei e talvez o confundido, o que lhe causaria embaraço. Tenho certeza de que ele sabe o que as pessoas dizem sobre sua lentidão de pensamento. Jasna bufou. Palavras vãs de pessoas tolas. Mas talvez tenha sido sábio não falar, embora tenha em mente que canalizar suas capacidades e abafá-las são coisas diferentes. Preferiria que você pensasse em algo tanto inteligente quanto apropriado. Sim, Luminosa. Além disso, acho que você poderia ter feito o Taravangian rir. Ele parece preocupado ultimamente. Então a senhora não o acha lento? Perguntou Shallan, curiosa. Ela própria não considerava o rei lento ou tolo, mas sempre pensou que alguém tão inteligente e culto como Jasna não tivesse paciência para um homem como ele. Taravangian é um homem maravilhoso, disse Jasna, e vale por 100 dos autoproclamados especialistas em modos de corte. Ele me lembra meu tio Dalinar, honesto, sincero, preocupado com os outros. Os olhos claros daqui dizem que ele é fraco, disse Shallan, porque ele busca agradar outros monarcas, porque teme a guerra, porque não tem uma espada fractal. Jasna não respondeu, embora parecesse perturbada. Luminosa? Chamou Shallan, caminhando até seu próprio assento e arrumando seu lápis de carvão. Antigamente, um homem que trazia paz para seu reino era considerado de grande valor. Agora esse mesmo homem é ridicularizado como um covarde. Ela sacudiu a cabeça. Essa mudança vem acontecendo há séculos. Ela deveria nos apavorar. Seria bom se tivéssemos mais homens como Taravangian, e peço que nunca mais o chame de lento, nem de passagem. Sim, Luminosa, disse Shallan, curvando a cabeça. A senhora realmente acredita nas coisas que disse sobre o Todo-Poderoso? Jasna ficou em silêncio por um momento. Acredito, embora talvez tenha exagerado a minha convicção. O movimento da certeza da teoria retórica? Sim, disse Jasna. Suponho que tenha sido. Devo tomar cuidado para não voltar as costas para você enquanto leio, hoje. Shallan sorriu. Uma verdadeira erudita não deve fechar somente para tópico algum, continuou Jasna, independentemente de quão convicta esteja. Só que eu ainda não encontrei um motivo convincente para me unir a um dos dois devotários. Não quer dizer que nunca encontrarei. Contudo, toda vez que eu tenho uma discussão como a de hoje, minhas convicções se tornam mais firmes. Shallan mordeu o lábio. Jasna notou a expressão. Você precisa aprender a controlar isso, Shallan. Torna seus sentimentos óbvios. Sim, Luminosa. Bem, diga o que pensa. É que sua conversa com o rei não foi inteiramente justa. Ah, é? Devido a... Bem, a sua capacidade limitada. Ele foi muito bem, mas não apresentou os argumentos que alguém mais versado na teologia Vorin poderia apresentar. E quais argumentos tal pessoa teria usado? Bem, eu mesmo não sou muito bem instruído nessa área, mas acho que a senhora ignorou, ou pelo menos minimizou, uma parte vital da discussão. Que seria... Shallan tocou o peito. Nossos corações, Luminosa. Acredito porque sinto algo, uma proximidade com o Todo-Poderoso, uma paz que chega quando vivo a minha fé. A mente é capaz de projetar respostas emocionais inesperadas. Mas não foi a senhora que argumentou que a maneira como agimos, a maneira como nos sentimos sobre o que é certo e errado, é um atributo definidor da nossa humanidade? A senhora usou nossa moralidade inata para provar seu argumento. Então como pode descartar meus sentimentos? Descartá-los? Não. Considerá-los com ceticismo? Talvez. Seus sentimentos, Shallan, por mais fortes que sejam, são seus, não meus. E o que sinto é que passar a vida inteira tentando conquistar o favor de um ser invisível, desconhecido e incognoscível, que me vigia dos céus, é um exercício de pura futilidade.
Ela apontou para Shallan com a pena. Mas seu método retórico está melhorando. Ainda faremos de você uma erudita. Shallan sorriu, sentindo uma onda de prazer. Elogios de Jasna eram mais preciosos do que um bron de esmeralda. Mas eu não seria uma erudita. Vou roubar o transmutador e ir embora. Ela não queria pensar nisso. Era algo também que teria que superar. Tendia a evitar pensar sobre as coisas incômodas. Agora vá logo terminar o desenho do rei, ordenou Jasna, levantando um livro. Você ainda tem muito trabalho de verdade à sua espera quando acabar de desenhar. Sim, Luminosa. Contudo, achou difícil desenhar, a mente perturbada demais para se concentrar.